Olá, queridos estudantes. A gente vai falar um pouco agora sobre os três domínios da natureza, né? Que são conhecidos como os arqueias, eucariota e bactérias. Até então, nós tínhamos estudado sobre os cinco reinos da natureza, que foi proposto pelo Robert Whittaker, esse cientista pesquisador, que ele para organizar os estudos, ele separou os seres vivos do planeta em cinco grandes reinos. O reino dos animais, né? O reino das plantas, o reino dos protozoários, o reino monera, que é o das bactérias, e o reino fungi, que engloba os fungos. Até então, nós tínhamos conversado em sala de aula sobre esses cinco reinos. Que esses reinos, ele era organizado, que foi aquela proposta do Linneu, em reinos, né? Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por que foi feito dessa maneira? Para tentar facilitar o estudo da diversidade dos seres vivos no planeta. Porque temos uma variedade tão grande, para poder facilitar o entendimento de como essa variedade surgiu, como que ela continua se diversificando. Então, e para também entender se há um grau de parentesco entre essas espécies, e para facilitar o entendimento sobre esses temas da natureza, aí foi proposto uma organização assim, de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécies, que nós já conversamos na sala sobre isso, que é uma maneira de organizar os estudos mesmo, para facilitar o entendimento sobre essa diversidade de espécies do planeta. Quanto mais alto aqui for nesses estágios, né, de classificação, maior a diversidade. Quanto mais para baixo for, maior a semelhança entre eles. Quanto maior for aqui o nível de classificação, maior a diversidade. Quanto mais baixo for aqui, menor é a diversidade. Tá? Então isso era o que nós tínhamos visto até agora. Mas vocês precisam saber também que recentemente esse cientista aqui, o Carl Wess, ele propôs uma classificação ainda acima dos cinco reinos, que são os três grandes domínios da natureza. Porque recentemente, por estudos genéticos, estudos biomoleculares, né, com o advento de microscópios, conhecendo melhor o DNA, percebeu que aqueles cinco reinos eles tinham uma diferença entre eles. E aí foi proposto os três reinos, que um deles é o domínio das bactérias, o outro domínio que é o arqueia, né, que ele também ele engloba organismos unicelulares e procariontes, assim como a bactéria também, né, que são organismos unicelulares e procariontes. Só que a diferença entre eles é que esse arqueia, que vem de antigo, ele habita ambientes muito extremos, de alta temperatura ou baixa temperatura, ou também com a ausência ou a presença de oxigênio. Então eles são seres extremos, que vivem em ambientes extremos, já que as bactérias estão praticamente presentes em todos os ambientes do planeta. E aí perceberam que havia uma diferença genética entre esses dois grandes grupos. E um terceiro grupo, que é o eucariota. E esse terceiro grupo aqui são todos os outros, que entram os animais, as plantas, e os protozoários e os fungos, que são seres que possuem o núcleo, né? Possuem a carioteca, são os eucariontes. Então, só para a gente finalizar, além dos cinco reinos, existem os três grandes domínios, que tem as bactérias, tem as arqueias
e tem os eucariontes, os eucariotas, que engloba os animais, as plantas, os fungos e os protozoários. Já esses outros dois domínios, que as bactérias, as arqueias, dividiu aquele antigo reino Monera, dividiu os arqueias e as bactérias, por características genéticas, como eu citei para vocês aqui agora. Aqui mostra um pouco os três domínios, né? Temos aqui bactéria, arqueia e eucária. Dentro desses três domínios nós temos as bactérias, temos os arqueias, protozoários, plantas, fungos e animais. Mas todos eles tiveram um ancestral comum, um ancestral mais antigo, que com o passar do tempo eles foram apresentando algumas diferenciações genéticas entre eles, que são essas características visíveis que nós conseguimos perceber nos seres vivos. Então o que eu vou pedir que vocês façam? O que eu, junto com esse vídeo aqui, eu vou disponibilizar para vocês lá na nossa Google Sala de Aula. Vocês vão pegar dentro de cada reino uma característica, citando se eles são eucarionte, unicelular, pluricelular, heterótrofo, autótrofo. Coloquei como exemplo aqui os fungos. Eles são eucariontes, uni- ou pluricelulares e heterótrofos. Deu exemplo desse tipo de reino. Cogumelo, ou pode ser levedura, ou pode ser o bolor. Aí vocês vão fazer, para cada reino, uma classificação como essa que eu fiz aqui, ok? Em dúvidas, nós vamos conversando pelo WhatsApp ou pelo próprio Google Sala de Aula, ok? Valeu, gente!